Irmãos, eu vou dar sequência aos nossos estudos no livro de Isaías e hoje eu quero falar sobre este assunto, detestáveis idolatrias. Gabriel já fez uma introdução aqui no início. Isaías capítulo 41, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 41, mantivesse ela aberta. Eu não vou fazer a leitura de todo o texto agora, ele é grande, e eu vou fazer a leitura do texto no decorrer da exposição. Então mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos fazer essa leitura. Deixa eu só fazer um resuminho aqui rápido, para que nós fiquemos todos na mesma página, entendamos tudo o que nós estamos falando. Se você acompanhou o capítulo 40, o último estudo nosso, você percebeu que o capítulo 40 termina com o profeta fazendo um questionamento, o povo fazendo um questionamento da soberania de Deus. E dessa soberania que o Senhor, ele deixa claro, do versículo 12 até o versículo 26, e o profeta, ele termina esse capítulo fazendo justamente esse questionamento do povo, que o povo estava fazendo, e o questionamento era este, capítulo 40, versículo 27, por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Ou seja, esta era a queixa do povo, só que ela era uma queixa, era um questionamento infundado, porque o Senhor, ele não tinha abandonado o seu povo, e eles questionavam o Deus de Israel neste sentido, que Deus tinha rejeitado o povo, no sentido de que o povo estava na iminência de ser levado para o cativeiro. E considerando essa postura do povo, o profeta traz a resposta no capítulo 40, versículo 28 e 29, que diz assim: você não ouviu? Você não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças ao cansado e vigor aos fracos. Ou seja, esta é a resposta do profeta, a resposta do Senhor, em contraste ou em resposta, uma resposta em resposta ao que o povo estava questionando. Ou seja, o Senhor se mostra poderoso para libertá-los de um cativeiro que ainda não tinha acontecido. Isso é bastante interessante. O Senhor está falando que vai libertá-los de um cativeiro longo de 70 anos, quando esse cativeiro ainda não tinha acontecido. O povo ainda não tinha sido levado para o cativeiro. E o capítulo 41, ele vem na mesma sequência, ou seja, por meio do profeta, o Senhor mostra a loucura daqueles que estavam adorando ídolos, daqueles que estavam colocando a sua confiança em ídolos. Ou seja, esses ídolos, segundo aqueles idólatras, eles queriam que esses ídolos faziam frente ao Senhor. Mais que isso, alguns deles achavam que os falsos profetas e esses ídolos poderiam salvá-los de um cativeiro que o Senhor tinha dito que ia acontecer. Isso jamais poderia acontecer, que nenhum ídolo, nenhum Deus falso poderia impedir que o povo de Israel, o povo de Judá, o reino do sul, fosse levado para o cativeiro. E é interessante, irmãos, que se você pegar na Bíblia, aí na sua chave bíblica, a palavra idolatria ou falsos deuses, você vai ver que tanto no Velho quanto no Novo Testamento, você vai encontrar uma enormidade de versículos que fala sobre isso, sobre idolatria, sobre falsos deuses, sobre adorar falsos deuses. E se você olhar com atenção, todos estes versículos, eles têm um único objetivo: deixem a idolatria, abandonem a idolatria, não deixem os ídolos, não busquem os ídolos, porque eles não podem fazer absolutamente nada por vocês, absolutamente nada, eles são impotentes. E além desta primeira introdução do capítulo 41, nós podemos ver que o Senhor, ele
traz uma mensagem de consolo a um povo que estava desesperado. Ele diz: eu não rejeitei vocês, eu não abandonei vocês, vocês me abandonaram. Vocês existiam. Aqui a gente tem que entender, irmãos, que a nação de Judá, quando às vezes eu ouço algumas pessoas falar assim: porque Israel, parece que toda a nação de Israel, toda a nação de Judá eram todos crentes, e não eram. Não era. Aqui a gente percebe que uma grande porção dessa nação não buscava o Senhor. Uma grande porção dessa nação eram idólatras. Tanto é que, se você está acompanhando, você vai ver que o rei Ezequias, que era o rei nesse contexto aqui, ele tinha destruído a imagem de um deus chamado Neustã. Quem era esse deus chamado Neustã? É justamente aquela serpente de bronze que Moisés levantou lá no deserto, quando eles saíram do deserto. E o povo era picado pela serpente, e o Senhor diz assim: faça uma imagem de uma serpente de bronze, e todo mundo que olhar para ela será curado do veneno da cobra, da serpente, da víbora. E Moisés fez isso. Só que aqui no contexto de Ezequias, o povo continuava adorando esta imagem, como se fosse um deus. Aí Ezequias vai lá e quebra essa imagem. Então a gente percebe o seguinte: não são todos. Existia uma porção gigantesca do povo de Judá que eram idólatras, buscavam outros deuses. E Deus vem justamente combatendo isso. E essa passagem do profeta Isaías, ela vai para quem? Ela vai para o remanescente. Vocês lembram que quando Elias desafiou os 400 profetas de Baal, lá que ele fez toda aquela jogada e jogou água e tal, quando ele fugiu de Jezabel e ele estava lá na caverna, o Senhor disse assim: Elias, o que aconteceu com você? Senhor, só sobrou eu. O Senhor disse: não, eu reservei quantos? 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Este é o remanescente, porque a nação toda estava adorando a Baal, mas tinha 7.000 que não se dobraram diante de Baal, 7.000 que não buscaram deuses falsos, ídolos, e é deste povo que o profeta está falando. E o Senhor, além de falar sobre isso no capítulo 1, como eu disse, ele traz consolo para esse remanescente que verdadeiramente confiava no Senhor. E quando o profeta informa que o Senhor vai levantar um rei libertador para libertá-los de um cativeiro, o que era humanamente impossível eles serem libertados do cativeiro. Aí então, nesse contexto, nesse resuminho básico, eu quero ler Isaías 41, de 1 a 7, que diz assim: ouçam em silêncio diante de mim, povos do outro lado do mar. Preparem seus argumentos mais convincentes. Venham agora e falem. O tribunal está pronto para ouvir o seu caso. Quem instigou esse rei que vem do leste e o chamou para o justo serviço de Deus? Quem lhe dá vitória sobre muitas nações e permite que ele pisoteie seus reis? Com sua espada reduz exércitos a pó. Com seu arco dispersa-os com palha e vento. Ele os persegue e segue adiante em segurança, mesmo que caminhe em território desconhecido. Quem realizou feitos tão poderosos e chamou cada nova geração desde o princípio dos tempos? Eu, o Senhor, o primeiro e o último, somente eu. Os povos do outro lado do mar observam com temor, terras distantes estremecem e se aprontam para a guerra. Cada um encoraja seu amigo dizendo: seja forte. O escultor anima o ourives e o que faz moldes ajuda na bigorna. Muito bem, diz, está ficando bom. Com todo cuidado juntam as partes e fixam o ídolo com pregos para que não tombe. Fácil de tudo. O que significa tudo isso, irmãos? Aqui a gente percebe o seguinte: eu li do 1:7, agora a gente vai dando uma esmiuçada nesse texto. Essa porção do capítulo 31, você observa o seguinte: é um tribunal. Tem um tribunal aqui, entendeu? Existe um tribunal. O Danilo conhece muito bem de tribunal, de júri, essas coisas. Então, tem um tribunal aqui, onde o Senhor está chamando os idólatras para apresentar as suas defesas. Ele está dizendo: chegue, faça os seus argumentos mais convincentes.
De um lado, os idólatras, de outro lado, o Senhor, ou os crentes. Visualiza isso. O Senhor chama os povos, as nações, para apresentarem os seus argumentos. Os defensores da idolatria, eles são convidados a dizer ou a falar o que puderem falar em sua defesa, ou se tiverem alguma coisa para falar. E o argumento deles é o seguinte: renovem as suas forças em oposição a Deus, como aqueles que renovam as suas forças em quem esperam em Deus. Lembra do capítulo 40, versículo 31? É que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão como águias. Então aqui há um contraste em aqueles que renovam as suas forças baseados na idolatria, esperando nos seus falsos deuses, e aqueles que renovam as suas forças esperando no Senhor. Percebam aqui o contraste. É esse o contexto, é esse o resumo desses dois textos. Olha aí, Isaías 40, 31. O que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O profeta está fazendo um contraste entre aqueles que renovam as suas forças em oposição a Deus e aqueles que renovam as suas forças esperando em Deus. Aqui há uma situação em que há esse contraste nesse primeiro texto. E neste ponto, irmãos, idolatria é oposição a Deus. Idolatria é mais que oposição a Deus. Idolatria é afronta a Deus. E mais que afronta a Deus, idolatria é ódio contra Deus. Idolatria, coloca isso no seu coração. Idolatria é ódio contra Deus. Idolatria é você pegar um Deus e colocar ele no trono e dizer: este é o Deus verdadeiro. Muitas vezes, nós não damos muito valor a este assunto, mas este assunto, ele é recheado na Bíblia de idolatria, porque o que está por trás de uma idolatria é a substituição do Deus verdadeiro por um Deus falso. Aí você pode dizer aqui, eu vou adiantar um ponto: mas eu não tenho isso. Mas idolatria não é só imagens, idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações. Opa, o negócio vai ficando mais estreito, não é? Vai ficando mais estreito. Tudo que ocupa o lugar de Deus no meu coração é idolatria. Então a gente vai afinando o caminho para que a gente comece a pensar. Só que no versículo 2 e 3, o Senhor derruba qualquer argumento que possa ser apresentado, qualquer defesa que os idólatras pudessem apresentar, o Senhor derruba por terra. E como são derrubados esses argumentos? Ele diz o seguinte: quem vai trazer esse rei desconhecido do Oriente? Se você prestou atenção, o versículo 2, ele diz que vai trazer um rei do Oriente ou do Leste. Quem é esse rei? Quem vai trazer este rei? Este rei não nos é mencionado quem é ou quem será este rei. E aqui eu quero deixar claro que nós temos 3 opções. Alguns estudiosos, algumas pessoas, bem poucas, argumentam que este rei é Cristo, Jesus Cristo, que é esse rei que viria. Só que essa tese ela não é sustentada, então ela é descartada. Um segundo grupo de teólogos estudiosos diz que esse rei é Abraão, porque Abraão foi chamado lá da Mesopotâmia, lá de Ur dos caldeus, ele conquistou reis, ele destruiu reis. Como que Abraão destruiu reis? Se você lembrar da história, quando Ló foi preso, Abraão foi lá e destruiu 5 reis. Então alguns dizem que Abraão, ele não sabia onde ia, mas ele sabia quem ele seguia. Então ele ia por uma terra que ele não conhecia, por isso o texto fala. Então alguns estudiosos dizem que é Abraão, só que um número menor. Um outro grupo de estudiosos e teólogos maiores, e nós vamos na terceira tese, é que trata-se de Ciro, o persa, que foi chamado
do Oriente. E este Ciro, ele foi chamado justamente pelo Senhor para ser um conquistador das nações. E mais que isso, Ciro, o persa, o rei, ele foi chamado, e este Ciro, ele foi usado lá na frente para ser o libertador do povo de Israel do cativeiro. Então nós vamos ficar com essa terceira opção, sendo Ciro. O tipo, aqui deixa ser, Ciro era um tipo de Cristo. E por que Ciro é um tipo de Cristo? Lá no final nós vamos fazer essa relação entre Ciro e Cristo. Ele é um libertador usado por Deus. O certo que este Ciro, ele estava sob o comando de Deus. E se você tiver um pouquinho de curiosidade, lá no capítulo 44, Deus chama ele de pastor. E se você for no 45, Deus chama Ciro de ungido de Deus. Então, o contexto mostra, e é mais claro, nós entendemos que o versículo 2 de Isaías 41, e lá na frente também, ele está falando de Ciro. E ele persegue, esse Ciro, ele vai adiante em segurança, mesmo em caminhos que ele não conhecia. E isso, irmãos, não sei vocês, mas para mim, isso extrapola o meu conhecimento. Porque Deus chama um pagão, Deus usa um pagão, mesmo que Ciro, e eu tenho certeza disso, que ele achava que as conquistas dele eram pelas suas táticas de guerra, pela sua estratégia, mas ele não sabia, porque ele não conhecia Deus, que quem estava por trás de tudo isso era o Deus Todo-Poderoso. Aí você vai dizer, mas isso não é possível. Isso é possível, sabe por quê? Danilo fez estudos aqui sobre Abacuque, não foi, Danilo? E se você prestar atenção, Abacuque 1, 5 e 6, diz assim: vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando for contada, porque eis que suscito os caldeus. Quem são os caldeus? Os babilônicos. Nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Ou seja, quem trouxe essa nação contra o povo de Israel? O próprio Deus. Então Deus usa um pagão, Deus usou essa nação dos caldeus, Deus usa uma nação amarga, Deus usa quem Ele quiser. Você quer um exemplo? Nós estamos estudando Jonas, Deus usou um peixe. Não usou um peixe para pegar o profeta fujão e devolver para lá, que ele quis fugir? Deus usou um peixe. Deus usou uma mula para falar com o profeta Balaão. Não usou? Deus usou um corvo para levar comida para Elias. Deus usa quem Ele quiser. E Ele usa pagãos, Ele usa não pagãos, Ele usa reis, Ele usa quem Ele quiser. Mas este rei, seja ele conquistador das diversas conquistas que ele teve, ele não pode de forma nenhuma ser comparado ao Rei Todo-Poderoso. As conquistas dele não podem ser comparadas às conquistas do Senhor. Dá uma olhada aí no versículo 4. Quem realizou feitos tão poderosos e chamou cada nova geração, desde o princípio dos tempos? Eu, o Senhor, o primeiro e o último, somente eu. Ninguém pode ser comparado, nenhuma conquista pode ser comparada com a conquista do Senhor. Nem Nabucodonosor, nem Senaqueribe, nem Balaque Maradã, nem Herodes, nem Pilatos, nenhum rei da história que foi o conquistador, nem Alexandre o grande, não o nosso, mas o grande, você entendeu? Nenhum conquistador pode ser comparado com o grande Senhor dos exércitos. Nenhuma conquista realizada por uma criatura pode ser comparada à conquista do Senhor, porque ele diz, ó, quem realizou feitos tão poderosos e chamou cada nova geração desde o princípio dos tempos? Quem fez isso? Eu, o Senhor. Esta é a pergunta que ele faz e que somente ele poderia responder.
não os idólatras, porque veja que o contexto aqui é com relação aos idólatras. Nenhum idólatra, nenhum falso Deus poderia responder essa pergunta. Somente eu sou Deus e não há outro fora de mim. Eu sou. Perceba, irmãos, que essa expressão eu sou, ela foi usada pelo próprio Senhor quando ele chamou Moisés para voltar para o Egito, para libertar o povo. Lembra lá? Quando Moisés falou assim: Senhor, quando eu for lá para o Egito e eles perguntarem, quem mandou você aqui, Moisés? O que eu respondo? O Senhor diz assim: eu sou, mandou. Eu sou. Eu não era e eu não serei. Eu sou. E vocês percebam que essa mesma expressão, eu sou, Jesus ou João, ele escreve pelo menos 7 vezes direto no livro de João. Ele diz assim, ó, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Eu sou. Eu não era e eu não serei. Eu sou. Alguns estudiosos afirmam que no livro de João tem pelo menos 23 vezes a expressão direta ou indireta de que eu sou. É isso que o Senhor está dizendo. Ele diz, eu sou o Senhor. Quem fez tudo isso desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro e o último. Somente eu. Somente eu posso fazer essas coisas. E na sequência, no versículo 7, nós temos aquele tipo de trabalho que nós chamamos de trabalho inútil. Aqui nós temos um grupo de profissionais, no versículo 7, que eles estão trabalhando com zelo, fazendo um Deus que não pode sequer ficar em pé se não for ajudado. Um Deus que o vento derruba. Olha aí o que ele diz. O escultor anima o ourives, e o que faz moldes ajuda na bigorna. Muito bem, dizem, está ficando bom. Com todo o cuidado juntam as partes e fixam o ídolo com pregos, para que não tombe. Irmãos, parece uma chacota do profeta. Parece que o profeta aqui, ele está zombando. Você sabe por quê? Porque não tem como você pegar um Deus que precisa ser fixado com pregos e compará-lo com Deus que sustenta o universo com as suas mãos ou com a sua palavra. Como que você pega um Deus que o vento derruba e você compara com o Deus Todo-Poderoso que mantém as águas do oceano na palma da sua mão? É esse o questionamento do profeta. Vocês estão alisando um Deus, o que segura o martelo, o que pinta, o que faz, o que junta todas as partes e diz assim, está ficando muito bonito. E você fixa ele com um prego. Como que você compara isso com o Deus Todo-Poderoso que sustenta tudo com suas mãos? Percebam o contraste disso. Percebam? E aí a gente vê o seguinte, que como alguém disse, essa realidade acontece hoje. Eu vi uma imagem essa semana, só para não expor, de pessoas carregando os seus deuses. Aí eu digo, meu Deus do céu. E aí a frase vinha assim, carreguem os deuses, salvem os deuses que não podem salvá-lo. É mais ou menos isso. E é isso que o profeta está falando aqui. Percebam, meus irmãos, essa contradição. Mas isso daqui ele está falando dos idólatras, mas com relação ao povo dele, com relação ao remanescente, o Senhor chama eles a confiar. Parafraseando o texto, é mais ou menos assim, muitos deles me conhecem, mas abandonaram-me. Muitos deles me conhecem, mas me abandonaram. Mas vocês, remanescente, me conhecem e sabem que seria loucura vocês se apoiarem na impotência desses falsos deuses, na idolatria desses falsos deuses. Vocês estão sobre a minha proteção, sobre o meu consolo, sobre a minha ajuda. E esta é a palavra, eu os ajudo.
Eles fazem ídolos e servem a ídolos, mas vocês servem a um Deus melhor, que sou eu, poderoso, único, libertador, criador do universo, sustentador do universo. E ele continua, porque o questionamento do povo era: o Senhor nos abandonou. Ele diz assim: eu não rejeitei vocês, eu não abandonei vocês. E isso quero ler agora, é uma leitura cumprida, do versículo 8 ao versículo 20, mas não tem como desmembrar essa parte do texto. Então eu quero que você preste atenção e nós vamos ler com calma e cuidado e nos deliciando nela. Quanto a você, meu servo Israel, Jacó, meu escolhido, descendente de meu amigo Abraão, eu o chamei de volta dos confins da terra e disse: você é meu servo, pois eu o escolhi e não o lançarei fora. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Sim, todos os seus furiosos inimigos ficarão confusos e humilhados. Quem se opuser a você morrerá e não dará em nada. Você procurará e não encontrará aqueles que tentaram conquistá-lo. Quem o atacar será reduzido a nada, pois eu o seguro pela mão direita, eu, o Senhor seu Deus, e lhe digo: não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Embora você não passe de um verme, ó Jacó, não tenha medo, pequenino Israel, pois eu o ajudarei. Eu sou o Senhor, seu Redentor, eu sou o Santo de Israel. Você será um novo instrumento de debulhar, com muitos dentes afiados. Despedaçará seus inimigos e transformará os montes em palha. Você os lançará para o alto e o vento os levará embora. Um redemoinho os espalhará. Então você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Quando os pobres e necessitados procurarem água e não a encontrarem e tiverem a língua ressequida de sede, eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, jamais os abandonarei. Abrirei rios para eles nos planaltos e lhe darei fontes de água nos vales. Encherei o deserto de açudes e a terra seca de mananciais. Plantarei árvores no deserto, cedros, acácia, murta, oliveira, cipreste, abeto e pinheiro. Assim todos que virem esse milagre entenderão o que ele significa. O Senhor fez isso, o Santo de Israel o criou. Irmãos, que passagem maravilhosa, que texto esplêndido. E é interessante, eu tenho certeza que você prestou atenção, o texto ele está recheado de palavras de encorajamento para um povo que estava prestes a ir para um cativeiro longo de 70 anos. O Senhor traz palavras aqui que não temas, ela aparece várias vezes. Eu o ajudo, aparece várias vezes. Eu te pego pela tua mão, aparece várias vezes. E o objetivo desta passagem de 8 a 20 é calar os temores. Não temas. Vocês vão passar pelo cativeiro, isso isso é inegociável, mas não temas, porque eu ajudarei vocês, eu estou com vocês. A passagem aqui, irmãos, é destacar, é encorajar a fé dos servos de Deus em meio a todas aquelas aflições, a todas aquelas perseguições, aquelas instabilidades que eles estavam prontos a passar. Aí eu faço uma pergunta para vocês: este encorajamento é atual? Nós podemos, vou usar a palavra aqui, você aprenda, você entenda, nós podemos tomar posse desse encorajamento? Ele é atual? Ele serve para mim? Ele serve para você? Você tem certeza que esse Deus é o mesmo? Você tem certeza que esse Deus, ele diz para você também nos seus momentos de dificuldades: eu te ajudo, eu te sustento, não tenha medo, eu estou contigo. Eu sei que você passa por dificuldades, eu sei que você está passando por problemas,
Eu sei que às vezes você está falando como alguns aqui, Senhor, parece que o Senhor me abandonou, mas Ele não abandonou, Ele nos sustenta, Ele nos socorre, Ele nos ajuda em todas e quaisquer situações, irmãos queridos. Nós não estamos na iminência de ser levados cativos para uma terra distante, mas nós passamos dificuldades também. Nós passamos perseguições, problemas dos mais variados tipos, doença, financeiro, um monte de outras situações. Em todas elas, o Senhor diz: eu te sustento, eu te ajudo, eu te seguro, eu estou aqui. Não temas, não temas. Não busque este socorro em outros deuses. Não busque naquele ídolo fixado por pregos. Busca no Senhor Todo-Poderoso, que sustenta o universo com a palma da sua mão. Quando nós estivermos fracos, irmãos, Ele nos sustentará, Ele nos segurará com a sua mão forte. Nesse texto, tem alguns versículos que é muito forte a pessoalidade e a segurança que o Senhor demonstra. Alguns textos ele diz: eu estou do seu lado, cuidando de você. Veja o versículo 10, ele diz assim, não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou seu Deus. Versículo 13, pois eu te seguro pela mão direita, eu, o Senhor, seu Deus, e lhe digo, não tenha medo, eu estou aqui para ajudá-lo. O versículo 14, embora você não passe de um verme, ó Jacó, não tenha medo, pequenino Israel, pois eu o ajudarei. O 17, eu, o Deus de Israel, jamais te abandonarei. Irmãos, eu faço a pergunta de novo, nós podemos contar com essa segurança hoje? É lógico que sim, é lógico que sim. O Deus é o mesmo, a ajuda é a mesma, o consolo é o mesmo, a segurança é a mesma. O mesmo Deus, como ajudou o povo, Ele nos ajuda da mesma forma. Uma verdadeira segurança que ele apresenta nos versículos 11 e 12. Sim, todos os seus furiosos inimigos ficarão confusos e humilhados. Quem se opuser a você morrerá e não dará em nada. Você procurará e não encontrará aqueles que tentaram conquistá-lo. Quem o atacar será reduzido a nada. De quem que ele está falando aqui? Está falando dos babilônicos. Dos babilônicos que seriam destruídos por Ciro, o rei persa. O Senhor os tornará em nada, irmãos. E aqui eu quero já caminhar para o fim. No versículo 16 a 20, ele é bastante interessante. Olha lá, 16 a 20. Vocês os lançarão para o alto, e o vento os levará embora. Um redemoinho os espalhará. Então você se alegrará, e eu quero que você preste atenção nisso, no Senhor, e se gloriará no Santo de Israel. Olha o 20, como é que ele termina. Assim, todos que virem esse milagre entenderão o que ele significa. O Senhor fez isso, o Santo de Israel os criou, ou o criou. O que significa isso, irmãos? Ele termina os dois versículos, ou no meio do 16, ele faz referência ao Santo de Israel. Ou seja, o que o profeta está falando, o que o profeta está mostrando para o povo? Que a adoração, a confiança, o zelo, a segurança deve ser em quem? No Santo de Israel, em Deus Todo-Poderoso. E aí eu fiz a pergunta agora há pouco para vocês, nós podemos tomar posse dessa segurança? Sim, em quem? Em Cristo, que se manifestou como nosso Salvador e Senhor. Em Cristo Jesus, a mesma segurança, o mesmo consolo, Cristo nos dá. Ô Flávio, você não sabe os problemas que eu passo. Eu sei sim, bem-vindo à humanidade. Eu sei os problemas que você passa, talvez não sei nos detalhes, mas se eu pedir assim, Senhor me deu uma revelação aqui, tem gente passando por situação financeira, talvez uns 4, 5 levante a mão. O Senhor me deu uma revelação, tem gente passando por situação, uns 4, 5, não precisa de revelação.
Eu sei que as pessoas passam por dificuldade, eu sei que você passa das mais diversas sortes, mas eu sei que o meu Deus, o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por você, te ajuda, te sustenta, te mostra o caminho, te dá forças, te leva mais perto dele a cada problema que nós passamos. A cada problema que nós passamos. E nós sempre achamos que os nossos são maiores do que os dos outros, mas não são, são iguais, pode ter certeza disso. Irmãos, no versículo 21 ao 29, o profeta repete o desafio aos idólatras. O profeta mostra novamente e os chama a apresentarem as suas pretensões. Tragam as suas razões. Vamos ler aqui. Apresentem a causa de seus ídolos, diz o Senhor, que eles mostrem o que são capazes de fazer, diz o rei de Israel. Que nos digam o que aconteceu há muito tempo, para que analisemos as provas ou digam o que o futuro reserva, para que saibamos o que acontecerá. Sim, anuncie o que acontecerá nos dias por vir, então saberemos que são deuses de fato. Faça alguma coisa boa ou má, faça algo que cause espanto e nos encha de medo, mas não, vocês são menos do que nada e nada podem fazer. Os que escolhem vocês contaminam a si mesmos. Esse é o diagnóstico do profeta. Ou seja, chame os seus ídolos, peça para eles fazerem alguma coisa. Voltam novamente para aquele caso de Elias, lá com os 450 profetas de Baal. Os profetas clamavam e chicoteavam e arrancavam sangue. E Elias falava o que para eles? Chama mais alto o seu Deus, ele deve estar viajando, deve estar no banheiro, deve estar dormindo. É isso aqui que ele está dizendo. Chame o seu Deus, pede para ele fazer alguma coisa. Chame o seu falso ídolo, pede para ele falar o que aconteceu no passado. Pede para ele falar o que vai acontecer, assim a gente começa a acreditar neles, mas eles são menos do que nada. E vocês que acreditam nele contaminam-se também, porque são iguais a eles. Eles são impotentes, que não pode dizer nada de novo, algo inédito. Alguma coisa que aconteceu ou acontecerá. Fazem alguma realização de um Deus verdadeiro para que nós possamos crer. Mas eles não podem fazer absolutamente nada. Apresentem as suas onisciências, o seu poder, a sua soberania, e eles não tinham como apresentar nada. O profeta termina o capítulo, irmãos, falando novamente da vinda de um rei do norte. Percebe que ele vai até o meio, aí ele repete a vinda deste rei, ele diz assim: eu, porém, fazendo um contraste ao que nós lemos do dia 21 ao 24, desses falsos deuses que não podiam fazer nada. Ele diz assim: eu, porém, levantei um líder que virá do norte. Desde o leste, ele invocará o meu nome. E lhe darei vitória sobre os líderes dos povos. Ele os pisará como o olheiro pisa o barro. Quem lhes falou desde o começo que isso aconteceria? Lembra? Fala para o seu Deus falar alguma coisa que ia acontecer. Eu, o Senhor, falei desde o começo que isso acontecia. Quem previu estas coisas e os fez admitir que tinha razão? Quem? Ninguém disse coisa alguma, nem uma só palavra. Eu fui o primeiro a dizer: Sião, veja, o socorro está a caminho. E mais, enviarei a Jerusalém um mensageiro com boas novas. Nenhum de seus ídolos lhe disse isso, nenhum deles respondeu quando perguntei. São objetos tolos e sem valor. Todos os seus ídolos são vazios como o vento. Irmãos, o que é que nós podemos aplicar e o que nós podemos aprender com isso aqui, com esse texto grande? Primeiro, essa soberania de Deus, essa onipotência, onipresença, onisciência de Deus, ela mostra, ela se aplica à obra redenção de Deus que Ele preparou para nós quando nós ainda não existíamos. Foi Ele que planejou a minha e a sua salvação, se você crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, quando você ainda não existia. Isso é maluco.
Quando você olha para o Salmo 139, a Bíblia diz que ele te conhecia quando você era ainda informe. O Senhor te conhecia, o Senhor te conheceu quando você ainda não era formado ou formada, quando você ainda não tinha nascido. O Senhor te elegeu, o Senhor te salvou quando você ainda não tinha nascido. O Senhor é o nosso Deus quando nós ainda não o conhecíamos. Ele te conhece antes de você nascer. Ele te chamou para Ele antes de você nascer. E aí eu te pergunto, quem pode fazer isso? Somente Ele pode fazer isso. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, o Evangelho. Qual foi a mensagem dos anjos aos profetas? Hoje vos nasceu em Belém o Salvador. Esta foi a mensagem. Este Salvador veio em nosso favor. Irmãos, irmãs, talvez nós não estejamos fixando os nossos ídolos com pregos, mas talvez nós estejamos usando outras formas para mantê-los em pé. Lembre-se, ídolos não são apenas imagens, mas tudo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Talvez você não esteja usando pregos e martelos para fixar os seus ídolos, mas você esteja usando outras formas para mantê-los em pé, cultivando-os e adorando-os. Da mesma forma que Deus levantou Ciro como libertador do povo dele, levantou Ciro como libertador do cativeiro, Ele também nos libertou do cativeiro do pecado. Nós estávamos, irmãos, cativos, presos, escravos do pecado, mas a Bíblia diz que Ele levou o cativo o cativeiro, Ele nos libertou deste mundo. Da mesma forma que o povo de Israel, o povo de Deus, não podia de maneira nenhuma se libertar das garras dos babilônicos, eles não podiam se libertar do cativeiro pelas suas próprias forças, eles não tinham forças suficientes para se libertar do cativeiro babilônico. Eu e você não tínhamos força suficiente para nos libertar do cativeiro do pecado. Eu e você não tínhamos condições nenhuma para impedir a nossa ida ao inferno. Eu e você não tínhamos condições de nos salvar a nós mesmos. Nós não tínhamos condições de perdoar os nossos pecados. Nós não tínhamos condições de nos libertar do cativeiro do pecado. A Bíblia diz em Romanos 6,6: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Não servir o pecado como escravo é consequência da nossa crucificação com Cristo. Não servir mais o pecado como nosso Senhor é estarmos servindo a um Senhor melhor, que é Cristo Jesus. Nós não tínhamos condições, irmãos, nem eu e nem você, de fazer isso por nossa própria conta. O Senhor veio para nos salvar deste mundo e desviar a nossa ida para o inferno. Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor, Ele foi para a cruz, morreu naquela cruz, por mim e por você. Ele levou naquela cruz todos os nossos pecados. Se você crê nele como teu único e suficiente Salvador, você faz parte desta relação. Se você ainda não crer nele, ou se você ainda não crê nele,
lance-se diante dele. Nós não fazemos apelo e não precisa fazer apelo, porque nenhum apelo é suficiente para fazer com que você creia nele. Este apelo não é ele que faz para você, mas é você que faz para ele. Senhor, tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Eu não tenho condições de fazer isso por mim mesmo, porque ele veio para sarar-nos deste mundo, libertar-nos deste mundo tenebroso e nos conduzir para a vida eterna. Se você crê nele já, irmãos, glorifique-o. Se você ainda não crê, busque, clame a ele, que converta o seu coração a ele mesmo. Amém?